Primeiramente, nós agradecemos o convite feito para falar mais uma vez para as pessoas que são os frequentadores dessa Casa Espírita Eurípides Barçanufo, dessa vez por uma modalidade diferente. As outras oportunidades foram presencial e essa será então agora pela internet. E nós vamos falar de um assunto na qual vamos tentar encontrar por que motivos nós sofremos, quais os motivos que estão relacionados às nossas enfermidades, que muitos de nós são acometidos. Primeiramente, nós vamos recordar, relembrar uma passagem evangélica na qual Jesus, que viveu boa parte da sua existência na Palestina, na cidade de Nazaré, ele se deslocou até a cidade de Cafarnaum, que fica aproximadamente a 500 quilômetros mais ao norte de Nazaré. E Cafarnaum era uma cidade à beira do Lago Genezaré. Esse Lago Genezaré também tinha o nome de Mar da Tiberíades, ou ele tinha o nome também muito conhecido na região como o Mar da Galileia. E foi nesse Mar da Galileia, né, ou no Lago Genezaré, como queira, que Jesus teve a oportunidade de fazer o primeiro contato com dois dos seus apóstolos, Pedro e André. Está no Evangelho, está contida nos textos bíblicos, que Jesus, estando um dia à beira do Lago Genezaré, dois pescadores se aproximaram, e esses pescadores eram Pedro, que na época tinha o nome de Simão, depois o nome de Pedro foi acrescentado por Jesus, e seu irmão André. E assim que chegaram à margem do lago, Jesus pergunta a eles como foi a pescaria. E os dois tiveram que dizer que naquele dia não havia pegado sequer um peixe. Então Jesus ordena aos dois pescadores: voltem para o mar e lança vossas redes sempre do lado direito. Então Simão Pedro e seu irmão assim obedeceram e retornaram e foram jogando as redes, né, do lado direito, e toda vez que se jogava a rede, ela vinha cheia de peixe. Houve tanto peixe que o barquinho, quando retornou para a praia, estava quase que não tendo mais condições, a água quase que entrando de tanto peso. E foi uma coisa emocionante, porque se até então não havia conseguido pegar um peixe, qual era o segredo de, naquele instante, terem tantos peixes à disposição? Mas Jesus já faz um convite já no primeiro dia, que a partir daquele dia, se eles aceitassem, eles não mais seriam pescadores de peixe, mas sim pescadores de alma. Então, Pedro e André foram os primeiros apóstolos a começar a seguir Jesus. E Jesus tinha uma predileção, gostava muito de se fazer presente na cidade de Cafarnaum, diante da amizade que ele tinha com Pedro, diante do carinho que ele tinha com Pedro, mas também é evidente que tinha com todos os demais apóstolos, mas nós sabemos que o Pedro se destacou entre os demais companheiros. E mesmo porque Cafarnaum era uma cidade à beira do Lago Genezaré, ou Mar da Galileia, e ali Jesus tinha, então, uma facilidade muito grande, que ele adentrava em um dos botes e ficava de frente para a praia, e aquela multidão que se aglomeravam na frente da praia
sentados, né, outros de pé, Jesus podia falar, né, de frente para eles. E aí isso virou uma rotina. Isso passou a cada dia atrair mais e mais pessoas para ouvir as palavras doces, as palavras de entusiasmo, de esperança de Jesus, de um novo comportamento. E Jesus, então, era muito comum estar ali na cidade de Cafarnaum, mas não tem relatos bíblicos que diziam, né, ou que falavam, ou que registrou aonde Jesus ficava. Os únicos apontamentos era que Jesus ficava na casa da sogra de Pedro. Talvez porque Pedro fosse dos familiares, né? Provavelmente, talvez ele morasse com a sogra. E aí tem uma passagem muito importante. Quando Jesus estava na fase de fazer os milagres, aconteceu aí vários milagres, mas um desses milagres estão também registrado. Aliás, um desses milagres está registrado nos textos bíblicos e no Evangelho, que foi a cura de um paralítico que entrou pelo telhado. É evidente que a fala entrou pelo telhado não é uma coisa assim fácil de ser aceita, porque como ia enfiar um paralítico dentro de uma casa pelo telhado? Primeiro que tinha as telhas, ela seja do que for, mas tinha que tirar essas telhas e tinha que tirar também a madeira. Além do que, devia ter uma certa altura para se, né, ter contato com o telhado. Mas o irmão X, em um dos seus livros, ele explica que, na verdade, não foi pelo telhado que entrou. Essa palavra, entrou pelo telhado, foi uma forma que encontraram para resumir e facilitar o entendimento, porque o que ocorreu na realidade é que aquelas casas que tinham frente para o mar, elas tinham um sótão para os moradores nos dias quentes, nos períodos de grande verão. Era uma região muito quente, muito seca, e fazia um calor imenso. Então, aí tinha um sótão, e eles tinham o hábito, nessas noites quentes, subir até o sótão e ali estender um colchão, uma colchonete, e dormirem ali, porque à noite ventava um pouco e a brisa do mar da Galileia dava a eles a condição de ter um descanso melhor. Então foi por ali, por esse sótão, que o paralítico entrou, desceu pela escadaria e foi colocado na frente de Jesus. E Jesus, vendo aquele homem todo suado, cabelo empastado pelo suor, pelo calor da região, pelo calor daquele dia, olha para ele e chama pelo nome. E Jesus então fala bem assim: Josebel, o que você espera de mim, Josebel? E Josebel, aquele paralítico de tantos anos naquela cama, naquele leito, naquele momento estampou um sorriso e fala para o mestre: ó mestre, você me conhece, mestre? Jesus então retorna para Josebel: sim, Josebel, eu te conheço muito mais do que você imagina. Na verdade, Jesus conhecia a vida de Josebel e Jesus conhecia outras vidas que Josebel teve. E sabia, inclusive, o motivo de que ele estava cometido, passando por aquela enfermidade de estar paralítico há tantos anos numa cama. E aí, Jesus, então, volta a dizer a Josebel: se você quer que eu te cure, Josebel, então levanta-te e anda, você está curado. E Josebel tenta fazer um esforço para poder se levantar da cama, mas como os seus membros, né, seus nervos estavam todos enrijecidos diante de tanto tempo paralítico, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguiu sequer levantar o suficiente. Não tendo mais força, ele novamente cai de costa para o leito. E Jesus então volta a dizer: Josebel,
levanta-te, você está curado. E Josebel então faz a segunda tentativa. Se esforça, vai até os limites das suas forças, mas o máximo que ele conseguiu foi apenas se levantar um pouquinho mais do que a primeira vez, não suportando, novamente ele cai de costa no leito. Jesus, pela terceira vez, então diz a Josebel: Josebel, levanta-te e anda, você está curado. E dessa vez Josebel procura extrair força da onde já nem tinha, mas consegue se levantar. Evidente que assim que ficou em pé, não ficou plenamente aprumado, porque seus membros inferiores enrijecidos, meio curvado, meio sem aquele jeito necessário, mas aos poucos ele foi se ajeitando e em poucos minutos Josebel estava perfeito. E a história então termina aí, não trazendo detalhe de como foi a despedida e que hora essa despedida ocorreu. O que nós sabemos e que o irmão X trouxe para nós nesse capítulo que nós estamos adentrando, para explicar esse ocorrido com Josebel, o irmão X então continua dizendo que Jesus, todas as noites, ele tinha o hábito de, após fazer a refeição da noite, antes de deitarem, ele tinha o hábito de sair para ficar algum momento isolado, fazer uma meditação sozinho, sem a presença de ninguém. Esse era habitual. Todos os dias Jesus fazia isso. E naquela noite, Jesus, após a refeição, saiu para a sua habitual momento de concentração, na qual ele pudesse ali então fazer as suas meditações, talvez fazer seus pedidos ao Pai Criador, ou talvez fazer seus agradecimentos. Enfim, nunca se sabe o que Jesus pensava nessas meditações. Só que naquela noite Jesus estava demorando muito mais do que o habitual. E Pedro, o fiel companheiro, que sempre esteve ao lado de Jesus em todos os momentos após exatamente esse dia que nós já nos referimos, que foi a da pesca dos peixes, Pedro passou a estar com Jesus em todos os momentos. Vamos aqui apenas recordar do Monte Tabor, aonde Jesus estava juntamente com Pedro e André, e ali foi materializado dois espíritos de hierarquia elevada, na qual os judeus tinham grande admiração. Um deles foi Elias, na qual Elias foi um grande profeta. O segundo a ser materializado foi exatamente aquele espírito que retirou o povo judeu que estava contido como escravo no Egito. Moisés. Moisés foi um grande médium. A história de Moisés foi muito linda. E nesse dia se materializou, então, de um lado de Jesus, Moisés, e do outro lado, Elias. Pedro também esteve presente no último dia que Jesus esteve junto aos apóstolos, porque daí ele foi preso pelo exército romano. À noite sofreu julgamentos injustos e no dia seguinte Jesus foi crucificado, que foi aquele momento em que Jesus convidou apenas Pedro, João e André para o acompanharem até o Jardim das Oliveiras. Vamos recordar que naquele dia os apóstolos estavam muito cansados. E assim que Jesus adentrou o Jardim das Oliveiras para fazer a sua meditação, como era habitual antes de se deitar, os apóstolos que o acompanhavam não suportou o sono, a canseira e dormiram.
Jesus, naquele dia, volta e, ao encontrar os apóstolos dormindo, ele fala: por que vocês dormem? Não conseguem sequer passar uma hora comigo nesta noite de grande amargura. Isso nós estamos dizendo para dizer da importância de Pedro na vida de Jesus, do grande amigo que Pedro era para Jesus, companheiro fiel, sempre presente nos momentos que o mestre precisava, seja ele nas andanças, seja nas pregações, seja ele no cotidiano. E Pedro, então, após esperar um determinado tempo, e não entendendo por que Jesus estava demorando tanto, Pedro, então, sai à procura de Jesus. E eu vejo de longe Jesus em pé, de frente para o lago Genezaré, intacto, imóvel. E Pedro, então, se aproxima para ver o que estava se acontecendo com Jesus e guarda uma certa distância na esperança que o mestre pudesse perceber que ele estava à sua procura. Após ele aguardar ali alguns instantes e Jesus continuava imóvel, Pedro então avança mais alguns passos, mas não se aproxima ainda de Jesus, esperando que Jesus terminasse a sua meditação e que pudesse se retornar juntamente com ele para o descanso da noite. Mas o mestre Jesus continuava imóvel. E Pedro então avança mais alguns passos, e ao chegar perto de Jesus, a luz do luar daquela noite resplandecia no rosto de Jesus, e ele percebeu que Jesus estava chorando. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta ao mestre: Mestre, por que está chorando? Por acaso um de nós te ofendemos em alguma coisa ou não fizemos aquilo que deveria ter sido feito? O mestre olha para Pedro e retorna: Não, filho, ninguém me ofendeu, ninguém deixou de fazer aquilo que é o habitual, ninguém deixou de fazer aquilo que sempre fizeram para me ajudar. Então, mestre, se não foi um de nós, foi algum desses seguidores que falou alguma coisa que te ofendeu, ou fez alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa que nós não estamos sabendo? Jesus retorna para Pedro: Não, filho, também ninguém fez nada, ninguém falou nada. E Pedro então insiste: Mas por que motivo então chora, mestre? Jesus olha para Pedro e passa a fazer o seguinte comentário: Pedro, você lembra daquele senhor que na noite de hoje entrou como um enfermo e saiu curado? Pedro: sim, mestre, eu me lembro muito bem. Como poderia esquecer? Estava do seu lado. Então, Pedro, disse Jesus, ele, após receber a cura da sua enfermidade, nem sequer retornou para o seu lar. Encontrando com amigos, se juntaram e está nesse momento fazendo uma festa com bebidas, com palavrões, com agasalho, com desrespeito ao bom costume, à boa moral. Pedro, disse Jesus novamente, você se lembra daquela senhora cega que foi curada e recebeu a oportunidade de novamente ver a luz do dia, Pedro? Sim, mestre, eu estava do seu lado. Inclusive, eu conheço a pessoa, é daqui da nossa região. Então, Pedro, aquela senhora estava cega por uma necessidade, porque ela é uma pessoa intransigente, mandona, somente ela tem a razão, e ela foi acometida da cegueira, que era para poder aproveitar esses anos sem a luz, sem enxergar nada, para tentar se melhorar.
Mas após receber ajuda no dia de hoje, ela retorna para sua casa e nesse exato momento ela convocou todas as funcionárias e está dando nesse momento uma lição com palavras ofensivas, dizendo que vai descontar tudo aquilo que ela recebeu, porque as funcionárias, diante das intransigências dos seus pedidos incabíveis, eles faziam que não escutavam e ficavam quietinhos, e ela sendo cega não poderia ver. Mas o bem eu sabia que por perto dela sempre tinha alguém. E agora ela promete que de hoje em diante todos serão tratados da forma que merece, segundo a sua opinião. Pedro, meu filho, você se lembra de Josebel, que também foi curada da sua paralisia no dia de hoje? Sim, mestre. Como eu poderia deixar de lembrar de Josebel, um paralítico de tantos e tantos anos? Então, filho, Josebel, após ficar curado, após adquirir novamente a perfeição, ele volta para casa, junta amigos e estão, nesse momento, numa casa de mulheres pecadora, para ali fazer a diversão daquilo que agrada a matéria, bebendo, farreando, dizendo palavrões, tentando recuperar o tempo perdido. E como, Pedro, como eu posso me sentir diante de tais situação? A cura para esses nossos irmãos é como colocá-lo no caminho do pecado. E no caminho do pecado, contrair mais dívidas e ter que um dia quitar essas dívidas no futuro. Provavelmente será pela enfermidade novamente e de forma mais dolorosa. Então, nesse momento, o irmão X interrompe a sua fala e deixa para nós o direito de fazer a reflexão, fazer as análises e extrair dali o que nós bem entendemos. Cada um poderá ter a sua opinião, mas o que eu quero nesse momento vos dizer, queridos amigos, que a enfermidade, em muitos e muitos dos casos, é o freio que nós precisamos para não continuar no caminho do pecado. Porque Jesus, toda vez que curava uma pessoa, ele dizia a mesma frase: vá e não peques mais. Porque ele sabia que era o pecado que era a causa principal, ou talvez a causa única da enfermidade. E muitos têm na enfermidade a oportunidade de passar por uma encarnação ou por um determinado período na encarnação, impossibilitado de cometer os mesmos erros, os mesmos desatinos, os mesmos pecados, por conta de não ter o corpo físico em condições para que tudo aquilo que agrada ao seu espírito possa ser continuado, se comprometendo cada vez mais. Vou aqui lembrar de um casinho que eu ouvi há tantos anos, e talvez essa seja a primeira vez que eu vou recordar esse caso. Tinha uma avó que criava um neto, e quando esse neto tinha seus 14 anos, o mesmo foi acometido de uma febre muito grande, muito alta, e no outro dia esse rapaz não conseguiu mais sair do leito. Ele ficou por muitos anos acamado, mas sendo cuidado com todo carinho, com todo amor por aquela avó. E quando esse rapaz já tinha seus 18 anos, 19, numa noite, aquela avó tão piedosa, tão cheia de fé,
ela se joelha na frente do seu pequeno altar e roga aquelas estátuas de espíritos de santos que aí estavam em seu altar, que, segundo a sua fé, poderia ajudá-lo. E sua fé era tão grande, seu merecimento muito maior, e seu pedido foi atendido. No outro dia, o neto acorda em condições normais, como se nada tivesse acontecido. E esse rapaz, nos primeiros dias, curado, perfeito, começou a buscar os amigos, rever os amigos, e todo dia saía, e começou a chegar à tarde da noite, na noite seguinte mais tarde ainda, na noite seguinte mais tarde ainda, até que um dia já era madrugada e o neto não havia retornado do encontro com os amigos. E a avó percebia que ele chegava em casa de alguma forma, ele havia feito uso de drogas ou de bebida. E a avó, preocupada com aquele neto, porque entendeu que os amigos na qual eles tinham se afeiçoado estavam todos perdidos nos caminhos errados da vida. E ela não conseguiu dormir naquela noite. E assim que o neto chegou, ela pede explicação, ela tenta extrair dele a verdade, o que ele fazia até aquelas horas da noite, sendo que ele deveria estar descansando para no outro dia, assim que o dia clareasse, se pôr de pé e fazer alguma coisa, porque já tinha idade para trabalhar e agora tinha saúde. O neto, dominado por aqueles momentos na qual não se controla, começa a gritar alto com a avó, dizendo que ele é dono do seu corpo, que ele pode fazer o que ele bem entende. Deu um empurrão na vozinha, que derrubou no chão e foi para a cama deitar. Aquela avó, naquele momento em que a dor foi maior do que a razão, que o sentimento do seu coração, ela novamente volta para o altar e aí se ajoelha e pede para os mesmos santos que ela havia pedido há alguns tempos atrás, para que se pudesse devolver a enfermidade ao neto, ela preferia. Porque ele na cama, ela nunca ia deixar de dar o amor, de dar o cuidado e de fazer para ele tudo que estava no seu alcance. Mas ele, continuando com a liberdade na qual ele se encontrava, ele tinha tudo para ser um jovem perdido. Não saberia se um dia ele voltaria para casa com vida. Assim que terminou suas orações, ela foi se descansar. E no outro dia, quando a vozinha levanta, ainda vai no quarto ver como o neto estava, que era um hábito dela, todo dia após o levantar, ir até o quarto para dar uma olhadinha, como faz todas as mães que têm carinho, que têm alegria, o prazer de ver os filhos ainda dormindo, para dizer um bom dia, para dizer eu te amo, muito embora às vezes isso é dito apenas com o coração. E ela percebe que o neto não estava bem. Assim que ela tocou, ela viu que ele estava com uma grande febre novamente. E dessa febre, o neto não saiu mais da cama e continuou ali como um acamado até o último dia da sua vida. Então, na verdade, esse caso serve para mostrar que às vezes é necessário que a enfermidade chega e nos tira do caminho que nós estamos trilhando. Mas da onde vêm as enfermidades? Por que motivo ocorre a enfermidade? Nós sabemos que nós não temos apenas o corpo físico, que entre o corpo físico e o espírito existem outros corpos, o perispírito, o corpo astral, o corpo mental.
o corpo causal, e através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, através do nosso desequilíbrio, através dos nossos excessos, nós vamos, de alguma forma, contaminando esses corpos mais sutis. Nós não temos ideia de quanto o pensamento é perigoso para nos trazer ou introduzir em nosso corpo uma enfermidade. Porque todo o pensamento, ele se materializa em uma energia. E essa energia se instala em um determinado órgão e ali, acumulando-se, esse órgão não tem mais a condição de retê-lo, passa para o corpo seguinte. E do corpo seguinte para o outro, e do outro, quando chega no corpo físico, aí se instala a enfermidade. Então, nós percebemos que aquelas pessoas que têm, por exemplo, o excesso de comida, invariavelmente terão o resultado a obesidade ou problemas digestivos. As pessoas que têm o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, nós sabemos que ele está em condições e poderá um dia ser portador de alguma enfermidade por onde a bebida é incompatível com os órgãos, principalmente uma cirrose ou algum tipo de câncer em algum determinado órgão. Se nós falarmos das outras drogas mais poderosas, mais potentes, nós temos, além da possibilidade de trazer uma enfermidade, nós temos uma degradação social. Nós vemos que muitas das pessoas que fazem o uso das drogas, que ele perde o direito do convívio harmonioso com os familiares, inclusive com a sociedade. Em muitos casos, deixa o próprio lar para ser um morador de rua, por conta de que o uso da droga não pode ser interrompida, ele não aceita conselhos, não aceita que está errado, esses não aceitam de que isso não é bom, que vai trazer a eles grande prejuízo, mas o que eles querem, na verdade, é continuar tendo a liberdade de manter um vício, que todos nós sabemos qual é o fim. Todos nós sabemos que terá um triste fim nos últimos momentos da vida. Isso são as coisas que nós podemos adquirir na presente encarnação, as enfermidades na presente encarnação. Mas nós sabemos que muitas das enfermidades ela é oriunda de outras encarnações, de outras vidas, na qual fez com que a enfermidade que hoje se apresenta já se fez presente em nossas vidas do passado. Evidente que outro corpo físico, que o corpo físico, como tudo acontece com todo mundo, morreu, mas a enfermidade ultrapassou o limite do corpo físico, atingiu o perispírito, e no mundo espiritual nós somos tratados. Mas nem todo mundo que é tratado no mundo espiritual vai ficar perfeitamente bem. Tem um caso no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, escrito pelo Chico, que vai narrar muito bem um caso onde um soldado na Guerra do Paraguai, por um desgosto de uma namorada que o traiu, ele se jogou no Rio Paraguai e se afogou. Na próxima encarnação, ele nasce no Rio de Janeiro e, com aquela tendência de suicida, ele novamente, criança ainda, pequenino, por um descuido de quem estava cuidando dele, que era a madrasta, ele vai de encontro a uma onda e é tragado pelo mar e morre afogado pela segunda vez.
voltando para o mundo espiritual, recebeu tratamento, mas ele volta no mesmo, filho do mesmo casal, só que dessa vez portando uma deficiência na garganta, fruto do afogamento. Então nós sabemos que muitas das enfermidades não têm explicação por que uma criança se apresenta com um câncer ou com uma deformação, porque uma criança que é um anjinho, que não fez pecado nenhum, que não errou, não teve tempo sequer de fazer nada de errado, já é cometido por uma enfermidade, e muitas delas enfermidades de difícil tratamento. A causa está em outras vidas. A causa está implantada no perispírito dessas pessoas, e no momento certo ela explode, no momento ela se apresenta para cobrar aquilo que aquela alma tem que expurgar, tem que passar por essa prova, muito embora difícil, mas tem que passar. Isso sem falar com os suicídios. Toda pessoa que se suicida, provavelmente na próxima encarnação, de acordo com o tipo de acometimento para o suicídio, ele vai trazer as marcas que fez com que ele deixasse o corpo físico, provavelmente muito antes da hora. Aqueles que se matam com um tiro na cabeça têm grande chance de voltar com problemas mentais. Aqueles que se enforcam vai ter problema na fala ou em algum outro órgão da fala compatível com o tipo de suicídio. Aqueles que tomam veneno vai ter problema na parte digestiva ou em algum órgão aonde o veneno destruiu. E assim, consequentemente, os outros suicídios. Aqueles que se apincham em frente de algum veículo grande, ou antigamente tinham o hábito de muitos se suicidarem, se matando nas linhas do trem, aonde seus membros ficam todos separados do corpo, provavelmente terão alguma dificuldade. Poderá nascer faltando algum membro. Então, meus amigos, eu imagino que não é difícil de aceitar que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não quer ver ninguém nascer de forma imperfeita. Porque tem muitos que já nascem e são acamados desde o primeiro dia até o último momento. Isso Deus não quer que seja assim. Mas como nós desrespeitamos as leis divinas, como nós não temos o pudor de saber que nós precisamos respeitar a boa moral, que nós não podemos enganar ninguém, fazer mal a ninguém, desejar mal a ninguém. E como diante da nossa pequenez, da nossa inferioridade, porque ainda somos um planeta de prova e expiação. Aqui ninguém é santinho, aqui ninguém é bonzinho. Alguns se julgam que é bonzinho, mas só ele julga que é bonzinho. Na verdade, ele não é. Porque a Terra é incompatível com o espírito desse grau evolutivo. Estamos adentrando na terceira faixa, que é de regeneração. E o que significa a palavra regeneração? É a oportunidade que nós vamos ter de se melhorar, de aprender coisas que ainda não sabemos, de adquirir virtudes e eliminar imperfeições. No final desse terceiro estágio, que ninguém sabe quantos anos isso vai demorar ou demorará, é que nós vamos estar bem melhor do que estamos hoje. Mas enquanto isso, nós vamos ter que contentar de que somos almas imperfeitas, que temos muitos vícios, que cometemos muitos erros, que odiamos, que não sabemos perdoar, que queremos
muitas vezes tirar vantagem de qualquer pessoa, independente daquele que está sendo prejudicado, ser uma pessoa que não merecia passar pelo crivo da nossa inoperância. E nós não temos como fugir das nossas dívidas. Todos precisam quitar suas dívidas. Mas vem a pergunta, e não tem outro jeito? Como pagar tantas dívidas? Tenho que pagar com sofrimento? Às vezes o sofrimento nem é uma enfermidade, mas pode ser um sofrimento moral. Quantas pessoas que é justa, é honesta, é trabalhadora e não sequer não tem uma casa para morar. Tudo que ele ganha, tudo que ele faz, não consegue sair do estágio. As coisas para os outros dão certo e ele não consegue sair de onde se encontra. Ele fica patinando, patinando e não sai. Tem uma explicação para isso. É necessário que passamos por essa vida. Independentemente de termos o direito de ser feliz e não sermos, todo tem o direito de ser feliz. Mas nós precisamos pagar primeiro o que devemos, para depois ter o direito de ter a paz presente em nossos lares, em nossos corações. Mas então não existe saída, temos que passar pelo sofrimento, pela dor. Não, amigos, tem muitas saídas. E entre essas saídas, podemos dizer que nós devemos nos esforçar para sermos cada dia um pouquinho melhor do que fomos ontem. Isso já é alguma coisa. Nós temos a oportunidade, está ao nosso alcance, de fazer o bem, fazer a caridade, e poucos abraçam esse lenitivo tão ao nosso alcance. Dizem que quando chega a hora, Deus envia o cobrador para cobrar de nós as nossas dívidas. E assim que o cobrador nos encontra, e ao nos encontrar, encontrando-nos, trabalhando no bem, na caridade, ele junta as suas duplicatas, os seus títulos, da qual ele veio cobrar, e volta para trás, dando a nós uma oportunidade de pagar isso em outra vez, em outro momento. E ele voltará um dia, encontrando novamente nós trabalhando no bem, ele fará o mesmo, voltará com as nossas duplicatas vencidas. E assim sucessivamente. Sendo que nós, diante do esforço, diante da nossa dedicação, do nosso empenho, nós podemos, em cada momento em que nós procurarmos fazer a caridade, nós vamos quitando parte das nossas dívidas. Se sobrar alguma coisa, se a dívida for muito grande, vamos ter que pagar um pequeno saldo. Mas para alguns poderá até a dívida ser extinta. E é difícil pagar as dívidas que nós deveríamos ser pagos pela dor, pelo sofrimento. Não é difícil, meus irmãos. Não é difícil pagar tudo isso com o suor do nosso rosto, no trabalho bendito de servir e ajudar os nossos irmãos. Então, nós vamos ficar por aqui, esperando que você possa extrair dessa nossa fala alguma coisa que possa te ajudar para que você possa se sensibilizar e buscar um local, independente de qualquer religião, todos os lugares, toda religião temos oportunidade do trabalho, temos oportunidade de servir, de crescer, de se melhorar. E nem precisa ter religião para fazer a caridade. Podemos fazer a caridade dentro do lar, no trabalho, na rua, no emprego. Enfim, são inúmeras as possibilidades de fazer a caridade. Esperamos
que isso possa te ajudar. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Vai falando assim.